Completamente de assunto, a gente vai falar de saúde agora. Em Rondônia, cerca de 300 casos de câncer coloretal serão diagnosticados neste ano de 2024, de acordo com expectativas e dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A doença afeta milhares de pessoas e por isso é importante entender a importância do diagnóstico precoce, justamente porque quanto mais precoce é esse diagnóstico, as chances de curas são ainda maior. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o Dr. Luiz Eduardo Werneck. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pela participação aqui, ter acordado cedinho para estar aqui com a gente no Bom Dia Rondônia. É pela saúde. Falando de saúde, primeiro, é uma dúvida pessoal. O que é o câncer coloretal? E parte do corpo ele atinge? Como é que a gente consegue fazer o diagnóstico desse câncer? Na realidade, Jefferson e as pessoas que nos assistem hoje, muito bom dia. O câncer coloretal atinge o intestino grosso. O que ocorre para esse diagnóstico? O que ocorre para esta prevenção? Vamos falar um pouco sobre isso. Quero salientar que não é o câncer mais incidente, é o quarto câncer mais incidente no Brasil e também em Rondônia. Porém, é o câncer que mais cresce a sua incidência nos últimos 10 anos. O INCA e a Sociedade Brasileira de Cancerologia estão agora voltando os olhares para a região norte para tentar minimizar. Na realidade, minimizar é o que você falou, desvendou o mistério, é diagnóstico precoce. Como ocorre o câncer de intestino? Na realidade, ninguém pega câncer, câncer se desenvolve. Então, na realidade, como a pessoa tem o câncer, é devido à interação dela com o ambiente, especialmente com relação à alimentação. O alto consumo de alimentos industrializados e embutidos e a diminuição do consumo de frutas, de legumes e de verduras vem fazendo que esses índices, ao longo dos últimos anos, veja que isso é uma exposição contínua, isso vem aumentando. Nossa grande dificuldade em todo o país e também em Rondônia é que, normalmente, o paciente procura o serviço já com o câncer mais avançado. E como ele descobre, na realidade, esse câncer? Por alguns fatores. Primeiro, dificilmente o câncer dói. Então, o primeiro sintoma normalmente é o sangramento pelo ânus. Quando o câncer já chega a sangrar, ele já está numa fase bastante avançada, o tratamento se torna-se bem mais difícil e bem mais caro, além de levar um tempo muito maior. Nossa intenção é diminuir o número de casos de câncer em geral, mas também aumentar a detecção precoce dos casos para que o tratamento seja feito somente utilizando-se cirurgia e que não seja necessário quimioterapia, imunoterapia ou radioterapia em cada caso. É bem interessante isso que o senhor falou sobre câncer não se pega, câncer se desenvolve, isso porque, como o senhor bem também frisou, a alimentação está totalmente ligada a essa questão do câncer coloretal. Vamos lá, como é que a pessoa em casa, obviamente ela não tem câncer, mas como é que ela pode começar essa mudança de hábitos justamente tirando esses industrializados, começando a consumir alimentos mais naturais, alimentos saudáveis? Bom, a nossa recomendação é primeiro que a pessoa se conheça. E essa mudança ela pode ser gradativa. Ninguém vai conseguir mudar um hábito de anos em apenas alguns meses. Porém, diminuindo a cada refeição o uso de alimentos industrializados e aumentando, existe uma dica prática, aumentando as cores do seu prato. Os nutricionistas falam muito bem sobre isso, os nutricionistas, inclusive oncológicos, falam muito bem sobre isso. Um prato muito mais colorido, em que envolva uma proteína, que envolva um carboidrato e que envolva, assim, legumes, verduras e frutas, é muito melhor a longo prazo do que o que a gente vem fazendo hoje em termos de alimentos industrializados. Isso vai prevenir, diminuir a razão de chance que você venha a ter câncer de intestino e que é uma doença potencialmente fatal, muito difícil de tratar. Além dessa questão da alimentação, doutor, a gente tem algum outro fator de risco para o desenvolvimento desse câncer? Tem, existe um fator de risco e existe um mito que eu queria conversar com vocês. Um fator de risco é o envelhecimento, mas não só para o câncer coloretal. Todos os tipos de câncer estão ligados ao envelhecimento, Jefferson. Então, quanto mais a nossa população vai envelhecendo, e nós estamos vivendo cada vez mais, graças a Deus, inclusive aqui na bela Rondônia,
O que ocorre? Mais idade, mais chance de desenvolver câncer. E existe um outro ponto que eu gostaria de comentar, que câncer de intestino, câncer coloretal, tem muito pouca relação com hereditariedade. Ou seja, menos de 2% dos casos podem ser considerados hereditários. Isso não acontece com câncer de próstata e não acontece com câncer de mama, que tem um peso maior da hereditariedade. O que a gente confunde é que muitas vezes, normalmente, os hábitos de uma família são os mesmos. Então, os hábitos dos filhos copiam os hábitos dos pais. E aí você acaba tendo um mau hábito que foi induzido ou que foi simplesmente copiado ou acostumado. Uma pessoa que está acometida com esse câncer, você estava falando, me chamou até a atenção, é que o diagnóstico precoce, quanto mais precoce ele for, a pessoa tem outros tipos de tratamento. O senhor falou de cirurgia. Sim. Além dos tratamentos convencionais, radioterapia, quimioterapia, a cirurgia é uma possibilidade? Isso é um ponto importante. Todos os tipos de câncer de intestino em estágio inicial, em estágio 1, por exemplo, podem ser abordados cirurgicamente e muitas vezes o paciente não precisa, dependendo do caso e da avaliação do seu médico oncologista, fazer quimioterapia, fazer radioterapia e o mais novo tratamento com imunoterapia. Nós também estamos aqui para comentar que eu e meu grupo de pesquisa, em conjunto com os Estados Unidos e a Universidade do Chile, vamos passar, a partir do segundo semestre, a depender de autorização da Vigilância Sanitária Nacional, a testar uma nova vacina contra alguns tipos de câncer, inclusive contra o câncer de intestino coloretal, aqui também em Rondônia. É interessante assim informação, isso porque, como a gente está mostrando desde o começo, a mudança de hábitos tem muito a ver com o desenvolvimento desse câncer, principalmente o câncer coloretal, que tem totalmente a ver com a alimentação. E como o doutor estava falando, não é uma mudança que vai acontecer do dia para a noite, não é uma mudança drástica na sua vida, mas se você começa aos poucos, a chance de você não desenvolver esse câncer e ter uma vida mais saudável, claro, é maior, cada vez maior, né, doutor? Sim, chamar a atenção também de quem nos ouve, de quem está nos vendo assistindo neste momento, para os primeiros sinais. Os primeiros sinais e sintomas, você não deve esperar dor, você não deve esperar sangramento. Veja que curiosidade, praticamente 80% dos casos de câncer de intestino são inicialmente confundidos com hemorroidas. E a pessoa perde aquele tempo precioso achando que precisa cuidar é só uma hemorroida ou algo assim, e o câncer vai se desenvolvendo. Então, primeiro, os sinais podem ser simplesmente a alteração do trânsito intestinal. Você que costuma normalmente ter o intestino que funciona muito bem, as pessoas dizem como um reloginho, você passa a ter ou mais prisão de ventre ou mais diarreia, algumas alterações que você vai percebendo bem sutilmente, é importante sim procurar o médico. Pessoas com mais de 50 anos seriam interessantes que procurasse o médico clínico ou médico gastroenterologista ou oncologista para fazer o exame minimamente, exame de sangue oculto nas fezes e um exame de fezes comum, muito barato, muito fácil de fazer, e o exame de colonoscopia em seguida, caso venha positivo. Isso pode ajudar a prevenir a gravidade da doença. Fazer aquele check-up tradicional de todos os anos também é muito importante isso, porque dúvida. Ajuda também, né? O médico pode, caso você veja que tem algum indício ali, já encaminhar para um médico oncologista. Para a oncologia, tempo é resultado. Então, quanto mais cedo nós diagnosticarmos qualquer tipo de câncer, não só o câncer coloretal, vamos ter mais sucesso na cura da doença. Isso vem melhorando ao longo dos últimos 20 anos. Um detalhe muito importante em relação a essa questão é que o estado de Rondônia, nos últimos 2015, por exemplo, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, identificava aproximadamente 1.500 casos de todos os tipos por ano. E para este próximo ano, vamos identificar quase 3.000 casos. Você pode imaginar que em 9 anos, praticamente houve o dobro de número de achados de casos de câncer. Isso é um fator importante que deve ser avaliado. Fazer então seu check-up anual, mudar hábitos da alimentação são
dicas importantes que a gente trouxe aqui para você. Agradeço ao Dr. Luiz Eduardo Werneck pela participação. Muito obrigado, a você doutor. que nos ouve. Cuidem da sua saúde. Daqui a pouco esse nosso bate-papo estará disponível na nossa página lá no Globoplay para você ver, rever e compartilhar com quem você quiser, com seus amigos, com a sua família, justamente porque são dicas importantes sobre saúde para você cuidar da sua saúde, mas também para cuidar da saúde dos seus amigos, dos seus familiares. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Um bom dia a todos.